Olha, eu queria voltar para a gente também te liberar, né, Rei? Porque a gente já está até passando do horário aqui. Quando a conversa é boa, né? É aquela coisa. Vamos ali no bar tomar uma? Ah, tá, vamos tomar uma só. Aí começa aquela conversa boa, daqui a pouco tá de madrugada, já tomou 10. Nossa, eu vou querer correr até amanhecer. Mas eu queria falar da Tebet, porque eu tenho muitas dúvidas. Porque se tem uma coisa que atravessa a nossa sociedade, e aí não importa se é de direita, se de esquerda, classe social, raça, gênero, é a misoginia. Né? Então, tem uma coisa muito forte, assim, né, das mulheres. Ainda mais uma que parece um pouco frágil, assim, né? Ela tem um tom de voz que não é tão forte, tão assim, né, tão incisivo. Então eu tenho muitas dúvidas se ela consegue chegar lá. Eu até acho que seria no frigir dos ovos seria o de menor dano, sabe? Né? Já que ela se posiciona de centro e tal, ela parece um pouco mais coerente, mas eu tenho muitas dúvidas. Espero que aconteça, né? Mas deixo essa ressalva. E outra coisa que eu queria dizer, assim, é que o assunto que a gente estava falando sobre religião, né? E aí, tirando totalmente agora essa questão dissociando mesmo religião de espiritualidade, né? Porque nem é sobre ter uma figura específica ou uma bandeira específica, é uma espiritualidade que é muito maior do que isso, é de você se sentir parte do todo mesmo. E aí eu tenho lido muito livro sobre filosofia budista, né? Um deles é o Zen e a Arte de Salvar o Planeta, que é de um mestre super conhecido, o Chin Yat Han, e o outro é Ecodharma, que é de um mestre também, esse vivo, nosso contemporâneo, que é David Loy, e os dois falam algo que é muito sério, assim, muito visível, que é como a nossa crise de injustiça social, colapso ambiental, tem muito a ver com o nosso distanciamento da espiritualidade, sabe? A gente está doente espiritualmente. Não é sobre religião, não é sobre esses caras que vendem, né, milagres, não é sobre isso. É sobre a gente se sentir dissociado da natureza, dissociado do outro, né? Quando a gente separa eles e nós, e qualquer religião, para mim, que separe eles e de nós, para mim já começa errado. Porque o amor é essa coisa que inclui, né? Então, se separa, para mim já desconsidera. Então, eu só queria deixar essa ressalva, assim, né, de que a gente tá com uma religião muito em crise, uma religião mercantilizada, né, toda capitalizada, vendida mesmo, mas, ao mesmo tempo, essa é a nossa pior crise, quando a gente não perde nossa conexão com o outro, com o planeta, com a terra, com as plantas, com os animais, e coisifica tudo isso, né? Vem daí nossa crise social. Não concordo. Eu acho que assim a filosofia espiritual oriental ela é muito interessante nesse ponto de vista de você trabalhar mais em introspecção, ver o seu lugar no mundo, o seu lugar na sociedade, do que esse negócio dessas religiões monoteístas ou que são religiões assim não são tão filosóficas, em que acaba nós contra eles, tá? Acaba assim nós somos melhor, o nosso Deus é o correto, etc. Enquanto as religiões orientais elas têm uma pegada mais filosófica, não é nem religião, né? São filosofias espirituais, uma pegada mais filosófica de introspecção, e através da introspecção você entender o mundo melhor em seu entorno e ser uma pessoa melhor, pensar a justiça social, o mundo de forma mais justa, mais igualitária, desapegada do bem material. Mas uma coisa que é importante levar é que durante toda a década de 60, 70, 80, essa cultura foi instrumentalizada pelo neoliberalismo também. Porque você tinha uma crise naquele momento do cristianismo, que hoje volta muito forte, e essas culturas te davam mais liberdade, de você ser quem você quer ser, de você usar substâncias, da sua sexualidade mais aberta, de uma relação com o mundo mais aberta, menos conservadora, mas isso também foi sendo instrumentalizado pelo neoliberalismo, tanto que, assim,
o budismo que foi construído pelo Ocidente, que é bem diferente daquele budismo tradicional, o que foi importado para o Ocidente e reconfigurado, era um budismo assim, pense em você, faça meditação, faça a introspecção e meio que se dane o mundo. Você tem que chegar ao nirvana, você tem que evoluir o mundo que se dane. E isso foi assim, tanto que essa cultura do Vale do Silício, esse tecnolibertarianismo, essa questão mais mística, tem muito dessa cultura oriental que foi totalmente deturpada no Ocidente, como tudo que o Ocidente e as elites ocidentais tocam viram cocô. Foi mais uma coisa. Então, assim, é resgatar também essas filosofias que eu acho maravilhosas, sabe? Eu sou criado na Igreja Católica, eu não sou ateu, tá? Tenho como prática de leitura de um mundo material histórico dialético que ele me apresenta um mundo mais palpável, um mundo real, e que eu me sinto seguro em saber o terreno que eu estou pisando. Então, eu misturo fé com religião, com política, tá? Porque se eu não souber onde eu estou pisando, eu posso tropeçar numa pedra, posso cair num buraco, então eu quero sentir a materialidade do chão que eu estou pisando e onde eu estou indo. Então, assim, por mais que eu busque minha espiritualidade, quando eu falo em política, eu gosto de me ater ao materialismo histórico dialético, porque me dá segurança nos pés, assim, onde eu estou caminhando. Eu sei o caminho que eu estou indo. Ele pode ser duro, ele pode ser complicado, pode ser amargo, pode, mas eu sei o que eu estou encarando. Eu sei quais são os desafios. O problema é eu me iludir, assim, a religião tem muito disso, quando a gente não está falando só de forma de religião institucionalizada. Você se ilude, daqui a pouco a ficha cai e você não está preparado para o caminho, tá? Então, esse cuidado, assim, de estar sempre com o pé no chão, mas buscando também a minha introspecção. Eu gosto muito da filosofia, assim, eu acho que tem respostas que a gente tem que buscar em outros caminhos que não esse que o mundo apresenta, uma introspecção maior, se conhecer. Então, concordo contigo, Sara, é fundamental você ter a religião como uma filosofia de vida, né? Assim, como eu acho que isso é o certo, esse é o caminho que eu vou seguir, e assim, mas sempre com o pé no chão, sempre sentindo esse caminho. Então, concordo contigo, é importante. Eu gosto bastante do budismo, do hinduísmo, de várias filosofias assim, orientais. Eu acho que elas são muito ricas. E, assim, a cultura cristã, a cultura, assim, vamos falar de Jesus como um revolucionário, como um homem que amava o povo, como um homem que lutava por justiça, que lutava contra os vendilhões da fé. É lindo, é maravilhoso, é um grande mestre. Jesus é um grande mestre. Quem destruiu Jesus foi o fã-clube. Foi o fã-clube dele que destruiu ele. Assim, é o fã-clube dele que é o erro. É o fã-clube, porque ele é maravilhoso. O fã-clube que é o erro. Exatamente. Agora, eu acho que é importante a gente... Eu não uso nem a palavra religião, gente. Eu uso a palavra espiritualidade, né? Que é a gente se perceber enquanto... se perceber na espiritualidade e se encontrar em algum lugar, né? Para que a gente possa praticar isso, eu acho que é importante. Agora, o Lucas falou uma coisa aqui, que é o seguinte: precisamos começar a formar quadros com menos de 40 anos. Eu sempre estou batendo na tecla de duas pessoas, a Cari Santos, que é vereadora hoje no Recife, e o Pedro Rousseff, que é vereador em Belo Horizonte. Tá? Eu acho que eles dois vão sair para deputado federal e tem que sair mesmo, né? Mas eu acho que eles são duas potências, mas eu acho que falta mais gente. Aí outro dia eu estava falando isso, alguém falou, o Renato Freitas, mas o Renato Freitas não tem menos de 40, gente. Renato Freitas, não tem, acho que ele tem 42, né? 43, 40 e poucos. É molecão, mas ele já tá, enquanto o Pedro Rousseff tem 26, olha isso. Exatamente. E a Cari também, a Cari tá, acho que tem uns 28, eles não têm 30 anos, nenhum dos dois, entendeu? Então, assim, o Renato é maravilhoso, é uma força, uma potência, tem que sair para federal também, mas quando a gente fala em investir menos de 40, a gente tem esses dois, inclusive a Cari com as bênçãos do Zé Dirceu já, né?
mas eu acho que a gente precisa de muito mais, tá? De mais gente. E eu acho que eu gosto muito que os dois, eles são também intensos, assim, nas redes, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu estava lendo ontem em algum lugar, alguma rede, que alguém postou, assim, um banner com a família Bolsonaro e colocaram assim, Bolsonaro os Bolsonaros são o câncer do Brasil. Aí eu fui escrevi lá, e Nicolas Ferreira é a metástase. Estão entendendo? Boa. Mas é exatamente isso. O Nicolas Ferreira, ele é a metástase, que se a gente não controlar, não segurar logo, toma o corpo, sabe? E aquela caminhada dele não é vista como campanha eleitoral. Exatamente. Pois é, boa lembrança, Sara. Exatamente. Que é um cara que está doido para dar uma rasteira na família Bolsonaro. Assim que puder, ele dá. Vamos combinar. Sim. Né? Que está na cara. Só a família Bolsonaro que ainda não percebeu ou finge que não percebeu. Né? Não, porque está na cara. Está na cara. Toda hora. O que você acha disso, hein, Rei? Eu acho que o Nicolas é um perigo. A gente, assim, existe... Não é bem uma profecia, uma brincadeira, mas existe, vamos lá, colocar como uma profecia de que teremos um presidente evangélico um dia. Não deve estar muito longe disso, infelizmente. Meu Deus, eu não quero acreditar nisso, não. Não, pois é, existe essa ideia, porque, sim, o Nicolas é jovem. Vamos lá, vamos ser sinceros, o Nicolas é jovem, ele é muito inteligente, tá? É um canalha, é um mentiroso, é um fascistinha, mas ele é um cara muito inteligente, ele é um cara muito articulado, ele é um cara muito jovem, fala com muita gente, para muita gente. Tem gente injetando dinheiro por trás. Vamos lá, né? Não fazer acusações, a gente não quer tomar um processo, mas só ver os noticiários aí, quem sabe quem injetou dinheiro na campanha desses caras. Então, assim, tem denúncias, né? Máfia de posto contra ele, não eu que estou dizendo, não somos nós, tá na mídia. Mas ele é um cara muito perigoso, assim. Então, sim, eu entendo que a família Bolsonaro, o Bolsonaro, eu acho que ele é um nome, infelizmente, ele é um nome muito forte, tá? O Flávio, a família vai tendo algum poder, mas a extrema-direita está se dividindo, e assim, pela capacidade de inteligência, olha, bota o Nicolas do lado da família Bolsonaro e dá de 10, assim. Ele é muito mais inteligente, ele é muito mais estratégico, ele é muito mais político do que a família Bolsonaro, que é uma família que se acha aristocrata, né? Os reizinhos querem, assim. Então, eu acho muito perigoso, assim, sabe? Eu acho que precisa de juventude na esquerda, uma juventude que saiba dialogar. Você tem aí uma galera muito boa surgindo na esquerda. Alguns eu tenho críticas, porque eu entendo o seguinte, que você pode ter críticas ao governo Lula. São justas, tem erros. Agora, fazer oposição à esquerda é inadmissível. Sim, concordo, muito. Covardia. Qualquer pessoa que se diga de esquerda, ela tem direito de fazer qualquer crítica. Mas oposição, no cenário que a gente está vivendo hoje, é cretinice, tá? Então, concordo completamente. É oportunismo, tá? Porque precisamos de uma nova opção à esquerda. Eu concordo que precisamos. O presidente Lula está indo para o último mandato dele agora, a partir do ano que vem. Mas e aí? Você vai construir isso como? Derrubando um governo que está tentando segurar na unha a democracia para colocar um fascista no poder? Você vai fazer isso mesmo? Você não vai apoiar o presidente Lula porque você não gosta do PT, sendo de esquerda? Então, assim, oposição à esquerda é inadmissível. Você sabe como é que eu chamo isso aqui? Eu chamo isso aí a esquerda miserável. Entendeu? Porque é uma galera miserável mesmo, é uma galera bizarra. Uma burrice. Entende? Não, e tem muita gente que vai atrás. Vai. Entendeu? Tem muita gente que vai, o problema é esse. Cai no canto da sereia, porque tem muitos jovens que têm esse ímpeto revolucionário de mudança e acaba caindo, o Lula traidor do trabalhador. A gente ouviu isso desde 2003. Não é traidor do trabalhador. Não é. E assim, aí eles vão embarcando nessa. Então, você tem uma juventude. O que eu falo pro Heitor, meu filho de 18 anos. Cara, você não pegou década de 80. Eu estou com 48 anos. Década de 80, frango era comida de domingo. Você não comia frango todo dia. Eu falei isso aqui, acho que foi semana passada, não foi, Sara? Isso mesmo. Eu falei isso, eu falei, gente, era
era arroz, feijão e um ovo frito. Entendeu? Domingo é que era frango com macarrão. Exatamente. Coca-Cola era bebida de domingo, aquela de 1 litro Só domingo. Aquela de vidro, sabe? Então, isso. Cigarro, você fumar, eu adolescente, fumava cigarro, era o mais barato sem filtro, porque assim, 80, 90, era outro país. E esses jovens não têm ideia do que era o Brasil até 2002. Não tem, não. Teve uma melhora com o Fernando Henrique, não gosto, foi um canalha, neoliberal, vendeu o Brasil, que é o Brasil. Sim, mas houve uma melhora. Tá? Assim, melhorou muito do que era a década de 80, do que era o pós-governo militar, que ele tinha aquela influência. Mas a transformação mesmo, ela veio com o governo Lula, sabe? Sim. Eu, quando entrei na universidade, é simples, não tinha preto na universidade. Não tinha. Só tinha branco, sabe? O cara passava no curso, ganhava um carrinho zero do papai, porque passou no vestibular. Era isso mesmo. Era sempre aquela elite branca. Você, de Niterói, você sabe a UF. Eu conheço a UF. A UF eu amo a UF. Eu sou apaixonado pela UF. A UF é minha vida, sabe? Eu adoro estar na UF. A UF, em 2001, não tinha negro. Não tinha indígena, não tinha... As mulheres que tinham eram para cursos, assim, pedagogia, cursos assim, mais ligados à educação. Secretariado, biblioteconomia, que, assim, super importante, mas tinha nicho, curso de mulher, sabe? Sim. Você não tinha engenharia, um monte de mulher, você não tinha na medicina, você não tinha no direito, você não tinha na comunicação. Então, assim, essa transformação que o presidente Lula fez no Brasil, a juventude hoje não conhece, não sabe. Eu falo isso para o Heitor, eu falo isso para minha filha, para a Sofia. Vocês não sabem o que era o Brasil antigamente. E assim, os meus filhos são de esquerda, sabe? São todos de esquerda, mas eles não sabem o que era antigamente o Brasil. E o Deixa eu te falar uma coisa, que eu adorei isso que você falou aí agora, porque eu falei, não sei se foi semana passada ou retrasada, não me lembro mais, mas eu falei isso aqui sobre a juventude, não foi, Sara? Porque eu tenho muito contato com a juventude, com o adolescente, e é impressionante como eles não sabem nada, quem é Lula, quem foi Lula, a história de Lula, sabe nada, entendeu? Então, eu estou me sentindo muito... me lembrei, acho que eu falei isso na live do Conde também, que eu estava falando também sobre isso. Porque, assim, a gente precisa conversar com essa galera, e eu já estou fazendo esse movimento, porque eu tenho muito aluno, ex-aluno, eu tenho muito contato com adolescente, então já estou fazendo esse movimento, entendeu? De assim, bora lá em casa, fazer um lanche para a galera e tal, e chegar aqui e dar real, entendeu? Já fiz isso, inclusive, na casa de uma amiga, né, que ela tem 2 filhos adolescentes, e a casa ficar cheia de adolescente, eu já chamei todo mundo e já dei real, quem é Lula, quem foi, tal, pá, entendeu? Porque é justamente essa galera se dizendo de esquerda, mas contra Lula, que esquerda é você? Então, sabe, sentei todo mundo, vamos lá, hambúrguer, batata frita e vamos ao que interessa, né? E eu acho que a gente deve fazer isso, a gente tem que trazer esse jovem para nós e a gente tem que contar a eles como é. E aí eu fui falando exatamente isso que você falou, os 2 pontos que você falou foram os 2 pontos que eu peguei, que era, sabe, vocês comem frango hoje, amanhã vocês comem carne, depois vocês comem peixe, entendeu? Né? Na minha época era comida de domingo mesmo, era o macarrão com frango e tal, porque a semana toda era arroz, feijão, ovo frito. Falei isso, falei, olha, quando eu terminei o ensino médio, que você sabe que eu já te falei que eu terminei ali no Joaquim Távora, que é um colégio que fica dentro do campo de São Bento. Eu estudei, né? Lá, também terminei meu ensino médio. Nós 2 estudamos lá, eu fiz o ensino médio lá no Joaquim Távora. Também. Eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade na época, porque a faculdade particular era muito cara, eu não ia ter dinheiro para pagar. A pública, só quem passava era quem veio de bom colégio. Né? E o Joaquim Távora era um colégio público, viu, Sara? É um colégio estadual, né? E eu arrisquei fazer UF mesmo assim, hein? Vestibular para UF. E, óbvio, não passei. Né? Quando eu venho para Salvador, depois, eu já mãe solo e tal, venho para Salvador, tento me estabelecer aqui, começo a me estabelecer aqui, uns 3 anos depois que eu estava aqui, foi que eu tentei UFBA, e passei na UFBA, já eram outras políticas, já era outra época. Entende? Eu entrei na UFBA,
eu estava com quase 30 anos. Então, veja, era outra época, né? Na época que eu novinha saí ali do ensino médio, eu ainda fui tentar UF de abusada que eu estava sendo, entendeu? Mas não tinha, entendeu? Então, assim, o pobre, o filho do pobre, já estava fadado a não ter faculdade, você ia viver a vida inteira no subemprego, porque você não ia ter formação, entendeu? Então, eu fui contar isso para essa galera. Sim. Porque elas cresceram em outro ambiente, Sara, você entende? Cresceram num ambiente que é o que eu estou falando. Hoje, comer frango, amanhã eu não quero frango, não. Amanhã eu quero bife, depois eu quero a carne moída, depois eu quero peixe, depois eu quero frango de novo, entendeu? Não, vou sair do ensino médio aqui, que meus pais melhoraram de vida, porque governo Lula 1 e 2, pagaram para mim colégio particular, eu já vou sair, vou ver que faculdade que eu vou, porque tem cota e tal, não sei o quê. Essa galera não tem noção do que era. Não era isso. Sim. Não era isso, quem fez essa mudança toda foi Lula. Então, hoje, você se alimenta da forma que você quer por conta de Lula. Você hoje escolhe a faculdade que você quer e tem esse direito de entrar na faculdade por causa do Lula. Sim. Então, a gente precisa falar isso para essa galera, a gente precisa. E isso é sem parar, gente. Isso é sem parar. Se a gente tem contato, você que tem filhos novos, né? Você também, Sara, a gente precisa falar isso para eles e para os amigos deles. A gente precisa, a gente tem obrigação disso, gente. A gente tem obrigação disso. Entendeu? Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Olha, a Célia falou aqui de um nome jovem também, que eu não lembrei, que é o Leonel Hadi. O Leonel Hadi também não tem 40, não, eu acho. Eu acho que tem 40 sim, mas é jovem. É? Eu não sei se mas ele está próximo, mas é jovem, ele é jovem. É dessa nova geração e ele é muito bom, muito combativo. Sim. O nome que eu ia falar, eles todos têm que ir para a federal, né, Rei? Todos 4 que a gente falou têm que ir para a federal. Acredito que sim, eles devem ir. Esses 4, a Kari é muito forte, tá? O Pedro é muito forte. O Leonel Hadi, assim, ele provavelmente vai ser prefeito de Porto Alegre, ele vai ter uma carreira bem forte na política, eu acredito, porque ele é um cara combativo pra caramba, ele é um cara assim, muito combativo, muito inteligente, corajoso, é um cara galanzão, bonitão, sabe? Eu acho que ele tem... mas é mesmo, ele tem tipo para fazer sucesso mesmo na política, ele é muito bom. E assim, o Renato, ele é mais velho, eu gosto muito do Renato, eu sou muito fã dele. Nossa. Mas o Renato, ele tem uma coisa que faz a elite ou odiar, porque ele é preto e abusado. Ele tem uma coisa que faz a elite odiar ele, porque ele é negro e abusado, ele bate o pé e fala, é isso e acabou. Eles não perdoam, você não pode, o homem negro não pode se comportar dessa forma. Que como ousa? Como ousa a comportar. Então, assim, mas é justamente isso que eu gosto nele. Não, sim, claro. A mesma coisa da Erika Hilton. A Erika Hilton é genial, ela é incrível, uma diva. Agora, nunca vão aceitar uma mulher trans, porque é uma sociedade escrota, conservadora, machista, sabe? Então, assim, olha os desafios que a gente tem pela frente. Temos essas pessoas, sabe? A gente tem essas pessoas. Agora, precisa ter mais gente. Eu concordo contigo, Xana. A gente precisa ter muito cuidado com a juventude. Sim. Porque essa geração Z está cada vez mais desassociada da realidade. Assim. Eles vivem uma realidade paralela. Porque eles nasceram e cresceram em outra realidade. Né? Então, para eles é isso. O Brasil é isso. E aí, Lula agora é um velho, estou botando entre aspas, porque a gente vê como é que ele faz aí, né? Então, Lula agora é um velho e Lula é o sistema. Tanto que eu achei bacana essa do Sidônio, que vai trabalhar isso, do Lula ser o antissistema. Porque, na verdade, ele é um antissistema mesmo. Né? Agora, eu acho que eu gosto muito do Renato, e acho que essa galera toda tem que ir mesmo para o Legislativo, porque a gente precisa dar essa limpada mesmo no Legislativo. Até o Lucas falou aqui, Erika Hilton para o Senado. Né? Você acha que ela sai para o Senado? Você acha que já é a hora disso? Eu acho que ela vai para a reeleição. Eu acho que seria estratégico ela ir para a reeleição para fazer bancada, puxar voto para o pessoal, né? Assim, sim. Eu acho assim, para o Senado, em São Paulo não tem chance não, gente. São Paulo é muito conservador, cara. O Rio é muito... Eu estou falando do Rio, então eu estou falando assim, não estou falando do Ceará, não estou falando de Pernambuco, que são estados mais progressistas. Estou falando do Rio de Janeiro, que é um estado
extremamente bolsonarista, assim. São Paulo é muito conservador. Eu acho muito difícil eleger a Erika Hilton. Infelizmente, a capital elege. A capital, São Paulo, capital, é muito progressista. É outro astral, né? Outra vibe, mas o Estado... Está ao contrário daqui, viu? Porque aqui o governador é do PT, mas a Salvador elegeu o Bruno Reis, que é uma coisa horrorosa. Comparsa lá do ACM Neto, um negócio, enfim, horroroso. Não quero nem falar que é para nós azedar aqui nossa live. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!